porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Ouvintes, nós estamos aqui para mais esta programação, trazendo uma palavra de Deus ao seu favor. Nós lemos aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 3 ao verso 6, falando sobre esse mediador entre Deus e os homens. E nós estamos estudando, meus irmãos, sobre esse tríplice ministério de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, ali ele disse para João: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nós sabemos que o que era o ministério profético de Jesus, o ministério do Filho do Homem, que operou ali no Velho Testamento, naqueles profetas. E depois este ministério passou a operar nos profetas no Novo Testamento. E agora Cristo, Jesus, ele, no passado, ele operou este ministério do Filho do Homem. E agora, meus irmãos, meus ouvintes, neste exato momento, até o final desta era, até o fim desta dispensação gentílica, ele está operando este ministério do sacerdócio de Cristo. Ou seja, ele agora, nesse exato momento, ele é um mediador, ou seja, ele é um advogado, como está em 1 João capítulo 2, verso 1 e verso 2, João dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, hoje, meu irmão, você tem um advogado. E se nós olharmos para um julgamento, ou seja, se nós olharmos para um tribunal, nós temos ali 3 personagens principais, o qual pode ser aplicado aqui nesta palavra. Nós temos o juiz, que serve para executar a sentença. Nós temos o advogado, que é o advogado de defesa. E nós temos o promotor de acusação, que faz a parte de acusação. E olhando para isto, meu irmão, Deus é o juiz. Ele é o justo juiz. E quando ele vier, ou seja, o que há de vir, então ele já não será mais o Filho do Homem, ele não será mais um advogado,
um mediador, mas ele será o juiz, o próprio Deus. Mas hoje, ele está operando este ministério sacerdotal como um advogado. Ora, se nós temos aí o juiz, temos o advogado, então onde está o acusador? Veja, nós temos aqui o ministério de acusação. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusa de dia e de noite. Veja, então Deus é o juiz, Deus é o próprio advogado. Então, meu irmão, olhando para isso, o seu caso está ganho. Porque o seu advogado hoje, a sua defesa, é que será o juiz lá naquele dia. É o mesmo personagem. Ou seja, é o mesmo Deus, é o Todo-Poderoso, que se manifestou no ministério do Filho do Homem, se encarnou num corpo chamado Jesus Cristo. Ou seja, ele mesmo ofereceu a sua vida pela redenção. Ele mesmo está exercendo esse ministério da defesa, esse ministério do advogado, irmãos, e ele vai ser o juiz lá no final. Mas Satanás é o promotor de acusação. E aqui nesse Apocalipse capítulo 12, versículo 10, está dizendo que ele acusava os nossos irmãos dia e noite, meu irmão, diante de Deus. Então ele é o seu acusador. Ele é o nosso inimigo. Mas lembre-se o que João falou: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, hoje, meu irmão, você ainda tem esse advogado. Mas veja, nós temos aí essas duas dispensações. Nós temos o ministério da lei, meu irmão. Ele era um ministério de acusação. Ele era um ministério da morte. Eu sei que é chocante falar isso, mas o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ali no capítulo 3, a partir do versículo 6, ele afirma isso, que o sacerdócio da lei era o ministério da morte. Veja aqui, ó, o qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, olha aí, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ou seja, aquilo passou, era transitório. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, veja aí, meu irmão, o que era lei, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Verso 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então este ministério da lei, este sacerdócio da lei, que é chamado sacerdócio de Arão, porque Moisés era o profeta, Moisés era um tipo de Deus, mas o sacerdócio,
ele foi operado por Arão e seus filhos. Então este sacerdócio da lei, meu irmão, ele veio até o Calvário. E Paulo estava dizendo que ele era um ministério da morte. Ou seja, olho por olho e dente por dente. Matou, morreu e etc. Então veio ali no Calvário, houve uma transição. Quando aquele filho do homem, quando aquele corpo mediador, quando aquele advogado veio em carne ali, então houve ali uma transição daquele ministério da lei, daquele ministério da morte, daquele ministério da condenação, para o ministério da graça, para o ministério mediador, para o ministério da salvação, meu irmão. E veja, quando Jesus estava ali, em pessoa, em carne, então aquele sacerdócio da lei, meu irmão, em São João capítulo 8, eles apanharam uma mulher no ato do adultério. Agora, na lei de Moisés, a lei mandava apedrejar. E Jesus estava pregando ali amor, estava pregando absolvição, estava sendo um advogado. Então aqueles sacerdotes, operadores deste ministério da lei, que é o ministério da condenação, apanharam aquela mulher no ato do adultério, mas eles trouxeram ela ali, meus irmãos, aos pés da graça. Eles trouxeram ela ali aos pés do sacerdócio advogado. E eles chegaram ali e disseram para Jesus, no versículo 5, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Agora, irmão, ele foi e visitou a consciência de cada pastor daquele, de cada sacerdote. Enquanto ele estava ali, preste atenção nisso, eleve o seu pensamento à mensagem. Quando ele estava com a sua cabeça abaixada, então ele visitou as consciências de cada sacerdote daquilo. Ele foi descobrir o pecado de cada um, descobriu o mal feito de cada um. E quando ele trouxe à tona, na consciência de cada um, o seu pecado, então ele ergueu a cabeça. E ele disse, pois bem, meus irmãos, agora quem não tiver pecado, execute a lei. Ou seja, atire a primeira pedra. E aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, redarguidos da sua consciência, irmãos, eles cada um a um, atiraram as suas pedras no chão e saíram. E aquela mulher estava ali abaixada. Ela estava esperando a sua morte. Ela tinha certeza que ia morrer. E aqueles sacerdotes da lei, eles tinham certeza que iam matar aquela mulher, meu irmão. Mas ela chegou ali diante da graça. Ela chegou diante deste ministério que é advogado. E ele, olhando para ela, ele perguntou, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse, Senhor, ninguém, não tem ninguém aqui. E ele disse, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Olhe, meus irmãos, o único ali, preste bem atenção, o único ali que tinha direito de atirar a primeira pedra naquela mulher era Jesus, porque ele não tinha pecado. Ou seja, ele cumpria todo o requisito para apedrejar aquela mulher. Veja como que é o ser humano, meu irmão. O ser humano que não tem direito de condenar, quer condenar. Mas poder é isso, meu irmão. Isto é poder. É quando você tem direito, quando você tem a oportunidade de condenar alguém,
e você não faz. Isso é poder. Foi isso que Jesus fez. Ele disse para a mulher: nem eu te condeno. E ela saiu dali salva, liberta do seu pecado. E agora, então, como Paulo disse, nós somos ministros de um novo testamento. E ali no Velho Testamento, que é a palavra testamento, quer dizer concerto. Então aquele velho concerto operou este sacerdócio da lei, o qual era de condenação, o qual era transitório. E depois veio então no Calvário o sacerdote dos sacerdotes, ou seja, o sumo sacerdote. E ele nos deu um novo concerto, ou seja, ele nos deu um novo testamento, uma nova vida. A vida dele foi derramada ali e ele ofereceu o seu próprio corpo em prol do pecado. E agora nós, todos os ministros, pastores, se você é um pastor que está exercendo esse sacerdócio de Cristo, meu irmão, pastor, então você é um advogado do seu povo. Mas se você é um pastor que está exercendo o sacerdócio da lei no seu povo, então você é um acusador. Em Hebreus capítulo 5, ali no verso 1 em diante, está escrito: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Olha só, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então este é o sacerdócio de Cristo, meu irmão. É advogado. Agora, qual é o óculos, pastor? Irmão, qual é o óculos que você está olhando para os outros? É com o óculos da lei, de condenação? Ou é com o óculos da graça, com esse sacerdócio de Cristo? Sabe por quê? Porque este sacerdócio é a defesa. E o Espírito Santo, meu irmão, ele é o nosso advogado. Cristo é o nosso advogado. Ele veio para te defender, irmão. Ele não veio para te acusar, conforme João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, então, Deus é amor. O desejo de Deus é que ninguém se perca. Então, nesta hora, irmão, nesse tempo que o sacerdócio da graça, que o sacerdócio advogado está sendo operado, então você tem direito à salvação. Não importa a condição que você esteja, irmão e irmã. Olha, você pode ter bebido até não poder mais. Você pode ter fumado até não poder mais. Você pode ter adulterado. Você pode ter corrompido o seu corpo. Você pode ter deixado o seu marido. Você pode ter deixado sua família, mas esse sacerdócio está ao seu favor. Deus está te esperando para qualquer momento que você desejar se arrepender, meu irmão. Ele está te esperando para te perdoar. Irmão, ele ainda está ali no serviço da mediação. Ele ainda está barrando todo o pecado. E o profeta diz que Deus, quando ele olha para nós, ele não olha diretamente para nós, ele olha para aquele sacrifício no Calvário. Ele nos olha através do sangue de Jesus Cristo. E o vermelho visto através do vermelho
nos torna branco. Então, a sua salvação, o nosso lugar de segurança é debaixo do sangue de Jesus Cristo. É nesse corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, quando Ele olha para o pecado, Ele olha que Ele mesmo deu a vida dele lá no Calvário, meu irmão, para salvar você. Amém? Para salvar a mim, para salvar este mundo pecaminoso. Mas João 3,19 diz: e a condenação é esta. Olha só, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas você aceite, irmão, esta palavra. Aceite esse sacerdócio e você será salvo naquele dia do juízo. E você não passará pelo trono do julgamento. Mas quem não aceitar este sacerdócio agora, nesta dimensão do sacerdócio de Cristo, então você terá que encarar aquele juiz, ele como juiz lá no trono. E a Bíblia diz que o sol vai se esconder, a natureza vai se esconder, com medo daquele que está sobre o trono. Então não espere para essa hora, meu irmão. Tome a sua decisão, entre em Cristo nesta dimensão e você será salvo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Amém, Senhor.